Olá, bom dia para você. O presidente do Senado quer dedicar o mês de dezembro à votação de projetos para estimular a economia em 2018. Mas antes de fechar o ano, os senadores também devem analisar matérias que já estão na pauta do plenário. Uma delas trata de um direito reconhecido pela Justiça, mas questionado por parte dos senadores: o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Pela lei atual, família é representada pela união estável entre homem e mulher. O texto da senadora Marta Suplicy altera 8 artigos do Código Civil, mas a mudança está essencialmente em 2 palavras. Onde está escrito homem e mulher, entra a expressão duas pessoas. O projeto adapta a lei à decisão do Supremo Tribunal Federal, que em 2011 reconheceu os direitos civis dos casais homossexuais. A matéria não foi votada na última sessão e antes mesmo de entrar na pauta, houve pedido para retirar o projeto da ordem do dia. Meu requerimento é para que ele volte a CDH, para que ele seja rediscutido. A ciência mudou? A internet fez um mundo diferente, mas ressalto que Deus não mudou. Não existe cromossomo homossexual, existe macho e fêmea. É nisso que nós acreditamos. 65% dos brasileiros já aprovam que há possibilidade de união afetiva entre duas pessoas. Isso não tira pedaço de nenhum heterossexual, simplesmente dá direito e cidadania a pessoas que são humilhadas, assassinadas, desrespeitadas nesse Brasil todo. Os senadores também devem votar projetos que tratam da segurança pública. Entre eles, a proposta de emenda à Constituição que cria o Fundo de Segurança Nacional para investir em aparelhamento, remuneração e capacitação dos profissionais de segurança dos estados e do Distrito Federal. O dinheiro virá de impostos do comércio de armas e dos leilões de bens apreendidos com crime organizado. Até o recesso parlamentar, o Senado só tem mais 3 semanas de votações. O presidente Eunício Oliveira anunciou que quer aproveitar esse período para votar outros projetos de segurança pública e propostas para incentivar a microeconomia. Entre elas, a simplificação do ISS e do ICMS, todas matérias do Senado. Nós fizemos várias conversas, eu, o senador Armando, o presidente da CAI, senador Tasso Gereissati e outros senadores e senadoras aqui da casa, que a gente precisava fazer uma pauta que não fosse uma pauta do executivo, mas que fosse uma pauta construtiva para a sociedade, na questão da geração de emprego, na geração de renda para a sociedade brasileira, que é a pauta microeconômica. A Comissão de Constituição e Justiça deve votar na quarta-feira projetos relacionados à segurança pública. Vamos conversar sobre a pauta das comissões esta semana com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Bom dia, Roberto. Bom dia, Tiago, e um bom dia a todo mundo que nos acompanha. Pois é, Tiago, os senadores definiram que nessa reta final de 2017 a segurança pública ela vai ter prioridade e muitos dos projetos do chamado pacote de segurança pública aguardam votação na Comissão de Constituição e Justiça. Um desses projetos é o que regulamenta o uso de drones pelos órgãos de segurança pública. Esses veículos aéreos não tripulados poderão ser usados em ações de fiscalização, de monitoramento ambiental, de trânsito e de fronteiras, além do acompanhamento de suspeitos e também no apoio a operações policiais. Portanto, em muitos dos casos, substituindo a necessidade do uso de helicópteros, só que a um custo operacional muito menor. Não será permitido que esses drones sejam equipados com armas. E para garantir a integridade e ainda a privacidade das pessoas, há algumas regras na proposta para evitar um mau uso dos drones. No caso deles provocarem um acidente ou ferimentos, a vítima deverá ter o socorro imediato prestado. E no caso de violarem a imagem ou a intimidade de alguém, essa pessoa terá direito à indenização por danos morais. Outra proposta na pauta da CCJ prevê que armas apreendidas em operações policiais deverão ser destinadas às Forças Armadas e, em seguida, às polícias. Quando não forem mais necessárias para a investigação do crime que estava sendo apurada quando foram apreendidas, elas serão encaminhadas para o Exército
Exército e depois de passarem por um laudo técnico para testar o seu perfeito funcionamento, serão então encaminhadas para a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária e nos estados para a Polícia Civil e para a Polícia Militar. A Comissão de Constituição e Justiça pode votar ainda um projeto que impede a progressão de regime no caso de crimes contra a vida de militares, policiais, bombeiros e agentes penitenciários e outro que restringe a saída temporária de presos em regime semiaberto. Hoje, o chamado saidão é de 7 dias e pode acontecer até 5 vezes por ano. A proposta limita a 4 dias, 2 vezes por ano e ainda aumenta o tempo mínimo para ter o benefício para reincidentes e para presos por crimes graves. Agora, Fragoso, na terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos pode votar o Estatuto do Contribuinte. Quais são os detalhes? Correto, esse é um projeto que foi apresentado pela senadora Cátia Abreu e ele limita a atuação do poder público na cobrança de impostos. O objetivo é equilibrar a balança entre o governo e quem paga os tributos. Os principais mecanismos para atingir esse objetivo são a transparência e a simplificação do regime tributário. A proposta prevê que devem ser muito claros todos os direitos e deveres, tanto do cidadão quanto do Estado, e os limites de atuação dos órgãos fiscalizadores. Será proibido, por exemplo, usar meios coercitivos, ou seja, meios de cobrança que forcem o recolhimento de tributos, como exigir caução ou fiança para que pessoas ou empresas possam recorrer de cobranças. Também será vedado reter documentos e mercadorias além do tempo necessário, usar força policial, a não ser que haja o temor de resistência e autorização judicial, e ainda divulgar na mídia o nome de devedores. Ok, Roberto Fragoso, muito obrigado pelas suas informações e um bom dia de trabalho aí na Rádio Senado. Um bom dia para vocês na TV. Obrigado. E a Comissão de Direitos Humanos se reúne daqui a pouco, às 9 horas da manhã, para debater o projeto que regulamenta a perda de cargo de servidores públicos por insuficiência de desempenho. A proposta já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e está em análise na Comissão de Assuntos Sociais. Mais informações na reportagem de Andressa Guimarães sobre a supervisão da equipe de jornalismo da TV Senado. A Constituição Federal já prevê a exoneração por baixo rendimento de um servidor público estável, ou seja, aprovado em concurso e que cumpriu os 3 anos de estágio probatório. Mas a norma não é cumprida por falta de regulamentação. É essa a lacuna que a senadora Maria do Carmo pretende corrigir. O servidor precisa e deve ser avaliado periodicamente. Não é questão de se demitir sumariamente. É uma questão de prestar um bom serviço público a quem nos paga o salário. A proposta alcança os servidores dos 3 poderes, da União, Estados, Distrito Federal e municípios. A avaliação seria semestral e feita pela chefia imediata. O servidor que tirar uma nota inferior a 3, numa escala de 0 a 10, em 4 avaliações seguidas, perderia o emprego. Também seria exonerado o funcionário que obtiver, por 5 vezes, nota entre 3 e 5 nas últimas 10 avaliações. Se durante 3 anos consecutivos ele não consegue galgar a nota mínima, aí realmente ele está sujeito a perder o cargo a bem do serviço público, porque não é justo que o contribuinte de impostos receba um mau serviço. Um dos itens da Constituição, artigo 37, é de que o funcionário seja eficiente. E há um outro artigo na Constituição que diz que poderá perder o emprego quando não prestar um bom desempenho na atividade pública. Diferente do que é feito hoje, os critérios de avaliação do projeto são a qualidade do trabalho e a produtividade, além de fatores variáveis como relacionamento profissional, capacidade de iniciativa e foco no cidadão. Bom, a avaliação de desempenho ela é feita em ciclos que duram aproximadamente 12 meses. E é um tipo de avaliação neste ciclo que começa desde a pactuação das metas e dos resultados esperados, passando pelo monitoramento do desempenho até a avaliação propriamente dita
normalmente no 11º, 12º mês do ciclo de avaliação. Para o secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, o projeto é desnecessário, porque a administração pública já prevê medidas para a penalização de servidores que não cumprem com as suas obrigações. Nós temos uma estatística que, nos últimos anos, cerca de 500 servidores são afastados da administração pública, a bem do serviço público, pelos critérios que não cumprem o seu dever de ofício. Então, instrumentos de afastamento e demissão já existem suficientemente. O projeto de lei ele é inconstitucional porque o vício da iniciativa não pode ser através de um senador, tem que ser através do executivo. Agora a gente confere as outras atividades no Senado nesta segunda-feira. Às 10 horas está marcada a reunião do Conselho de Comunicação Social, um órgão de assessoramento do Congresso. Na pauta está a apresentação de um seminário sobre as notícias falsas veiculadas na internet. Às 2 da tarde, senadores da Comissão de Desenvolvimento Regional fazem na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em Belo Horizonte, um ciclo de debates sobre a importância do Fundeb para o desenvolvimento regional. Também às 2 da tarde está prevista a sessão plenária do Senado destinada a discursos e comunicações dos parlamentares. E às 4 da tarde vai ser realizada a audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos sobre a Indústria Nacional de Defesa. Na última semana, ocorreu a 7ª edição do programa Jovem Senador. Desde que foi lançado, foram mais de 500 mil redações inscritas, 153 mil só neste ano. Nesta edição, participaram 2.000 escolas e 320 mil alunos. Confira como foi a Semana dos Estudantes. A Roberta faz parte do programa desde o começo. Ela é uma das pessoas que ajuda os alunos na hora das votações e do debate do texto. E a gente faz, então, com eles uma sessão legislativa, a sessão legislativa do Senado Jovem. Então, eles apresentam projetos, são 3 projetos, os projetos são votados em comissões temáticas e depois tem a culminância com a votação no plenário, a votação dos 3 projetos da legislatura do Jovem Senador no plenário do Senado. Ela também explica para os alunos como transformar uma ideia em lei. Então, a consultoria traz esse apoio técnico com relação ao processo legislativo e também com relação ao esclarecimento e viabilidade das ideias que eles têm. E parece que os jovens já estão por dentro do processo legislativo. Tudo começa nas comissões. A gente foi dividido em 3 comissões e agora a gente elaborou o projeto e enviamos para a próxima comissão a avaliar nosso projeto. E depois o que acontece, Ana? A gente analisou, fez algumas emendas. Se eles acharem algo que não está correto, coerente, então eles fazem a emenda. Eles arrumam de uma certa forma, não mudando completamente, entendeu? Mas eles dão uma arrumada, uma ajeitadinha. É isso mesmo? Por que tantas comissões para analisar um texto? Nem sempre a gente vai conseguir captar tudo. Pra gente a ideia estava maravilhosa, mas eles podem achar alguns erros que a gente não enxergou. Depois das comissões, as propostas dos alunos devem ser votadas pelos jovens senadores em plenário. Aquelas aprovadas são em seguida discutidas na Comissão de Direitos Humanos. E se forem aprovadas pelos senadores de lá, começam a tramitar como projeto de lei no Congresso Nacional. E na sexta-feira, os estudantes aprovaram 3 projetos no plenário do Senado. Eles sugerem a elaboração do Portal da Transparência da Saúde, a punição para a divulgação de notícias falsas na internet e a criação de monitoria escolar remunerada em instituições públicas de ensino médio. As sugestões vão ser analisadas na Comissão de Direitos Humanos e, se forem aprovadas, começam a tramitar como projeto de lei no Senado. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Encerramos esta edição com as imagens do último dia de atividades dos 27 estudantes de todo o Brasil que venceram o concurso de redação do projeto Jovem Senador. Um bom dia para você.